Queridos, graça e paz, louvamos a Deus por estarmos juntos nesse momento à luz da Bíblia. Receba o nosso abraço a todos os irmãos da IBAM, corpo diaconal, toda a liderança, cada líder, no nome de Jesus. O nosso afeto e carinho aos pastores, obreiros, diáconos, presbíteros, missionários, líderes de todas as denominações e o nosso carinho e afeto aos irmãos que ainda não são evangélicos. Que Deus possa continuar dando a vocês oportunidade para muito em breve estarmos juntos para adorar e glorificar a Deus. Hoje vamos meditar, queridos, no capítulo 18 do Evangelho de São Lucas, verso 18 e o verso 22, que diz o seguinte: perguntou-lhe certo homem de posição: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Verso 22. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Queridos, esse contexto, essa narrativa, ela encontra-se nos três evangelhos. Mateus capítulo 19, a partir do verso 16, e em Marcos capítulo 10, a partir do verso 17. E aqui, na epígrafe que nós lemos, capítulo 18 do Evangelho de São Lucas. Marcos capítulo 10 diz que Jesus estava saindo do templo. Jesus estava ministrando para os seus discípulos e Jesus estava saindo do templo e no caminho veio um jovem. Marcos diz que era um jovem rico. Diz assim: Jesus ia saindo quando correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus é aquele que conhece o íntimo. Nós conhecemos muito limitado por fora, mas Jesus é aquele que, antes de idealizarmos, no nosso subconsciente, ele já sabe tudo. Porque Davi disse no Salmo 139 que ele é o Deus que tem todo o poder. Ele é o Deus que conhece todas as coisas, porque ele é onisciente. E ele é o Deus que está presente em todos os lugares, porque ele é onipresente. E nós louvamos a Deus porque o Senhor, durante todo o seu período de ministério aqui na terra, quase 3 anos e 6 meses com os discípulos, o método pedagógico de Jesus foi tremendo. Jesus estava ensinando aos discípulos, se dirigia muitas vezes direto para os discípulos. Depois, Jesus começava a ministrar para a multidão. Às vezes, Jesus fazia de modo inverso. Começava a ministrar para a multidão e depois para os discípulos. E ali, nesse método, todos aprendiam e ouviam o ensinamento da palavra do Senhor. As autoridades ficavam abismadas, porque era um líder que ensinava diferenciado dos outros, porque os outros ensinavam a liturgia do formalismo, a liturgia somente formal, mas Jesus tinha a autoridade do Pai que lhe dera para implantar o evangelho do reino aqui nesta terra. Glória a Deus por isso. E Jesus, no caminho, chegou a este moço e fez essa pergunta a Jesus: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus, logo de início, autenticou para ele a sua divindade. Quando Jesus disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Jesus ali autenticou a si mesmo a sua divindade, já que os mestres, os rabis, eram considerados pessoas notáveis, não era necessário ele ter chamado Jesus de bom. Aí Jesus transfere para o Pai. Mas o importante, queridos, é que nessa pergunta, uma pergunta muito contundente, o colégio apostólico está junto do mestre, os discípulos que tinham deixado tudo para seguir o mestre. E é importante como nós aprendemos com a palavra do Senhor e como os discípulos foram felizardos por aprender direto do mestre no dia a dia, nesse curto período que ele passou aqui. Aí Jesus, no versículo 20, faz a seguinte declaração para aquele jovem: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. É importante frisar aqui que quando Jesus
apresentou para ele parte do decálogo dos 10 mandamentos. Nós vemos em Êxodo capítulo 20 e em Deuteronômio, na repetição das leis. É importante que a resposta do jovem foi a seguinte: disse ele, a todas essas coisas eu tenho obedecido desde a minha juventude. Outra tradução diz, desde a minha mocidade. Tenho cumprido tudo, desde a minha mocidade. Talvez tudo indica, segundo alguns comentaristas, que esse jovem, ele estivesse falando a verdade. Porém, uma verdade de modo formal. Não uma verdade exata, uma verdade inexata. Porque quando ele disse que tinha guardado tudo, Jesus ali estava perante um justificador, um homem que era justo. Mas Jesus é o Deus que olha no íntimo, conhece o nosso ser. E o texto diz que, no versículo 22, quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Jesus tinha acabado de ministrar para os discípulos sobre a parábola do fariseu e do cobrador de impostos, do publicano. Jesus tinha, no versículo 18, no início, falado da parábola do juiz iníquo. Jesus tinha falado do perigo das riquezas, né? Pleonexia. É aquilo que você tem e nunca está satisfeito com o que você tem. O do vizinho é melhor, o carro do vizinho é melhor, o jardim do vizinho é melhor, a mulher do outro é mais bonita. Sempre o ser humano nunca está satisfeito com aquilo que tem. É verdade? E isso é um caos na nossa existência, da ansiedade de se querer ter mais e não se conformar com o que Deus dá. Jesus entrou no íntimo daquele moço que ele conhece, não é verdade? Ele é onisciente. E ele viu que aquele moço era avarento, tinha muitas riquezas. E o seu amor estava nas riquezas. O problema não era que aquele moço era rico, tinha muitas propriedades, tinha muitas riquezas. Não, o problema era que o coração daquele moço estava arraigado naquilo que ele tinha, no existencial, no temporal. Deus tem nos dado, é verdade, e continuará a nos dar todas as bênçãos. Tudo que nós temos aqui é Ele que nos dá, mas nós somos apenas econômos. É a originalidade da palavra mordomos. Somos mordomos, tomamos conta, administramos aquilo que Ele nos dá. É importante que Jesus disse, ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tens, reparte-o com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus não mandou o moço vender tudo e voltar para a pobreza e ficar sem nada. Não. Jesus estava testando aquele moço porque sabia que a avareza do seu coração se sobressaía de uma forma tremenda, que o amor do seu coração estava naquilo que ele tinha. E para adentrar, para servir a Deus, para receber o evangelho do reino, Mateus 6, capítulo 33, diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O texto diz que aquele moço, ouvindo isto, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. Mas Jesus disse assim para os discípulos, vendo Jesus que ele ficou muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Jesus não disse que era impossível, ele disse que era difícil, não é verdade? Mas aqui, Pedro, os discípulos, o colégio apostólico, estavam ali junto, e Pedro, com certeza, tomando a palavra, por ser o líder do grupo, disse, mestre, nós que deixamos tudo e te seguimos, disse-lhes ele, Jesus, em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, pais, irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, receberá 100 vezes tanto aqui, e no final, a vida eterna. Deus quer, queridos, que nós tenhamos a responsabilidade de administrar o que Ele tem nos dado, porque senão somos mordomos infiéis, infrutíferos. Mas não devemos colocar no nosso coração aquilo que temos aqui. Tudo aqui é passageiro.
Aquele moço deixou de galgar um grau no reino de Deus. É verdade, de estar servindo a Deus, de herdar a vida eterna, por causa do existencial que ele tinha. Que possamos aprender com esta palavra, que possamos ter a consciência de o que Deus tem nos dado. É para ficar, tudo vai ficar aqui. E enquanto estivermos aqui, temos que administrar bem. Mas o essencial é ter a certeza de que vamos morar na glória, para a honra e para a glória do Senhor. Creia nisso, receba esta palavra neste momento, no nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Se você puder orar comigo, vamos orar juntos. Pai querido, no teu nome, Senhor, nós te agradecemos e te louvamos por estarmos falando contigo. Eu te louvo, Deus, porque a tua palavra é fiel. Pai querido, tu implantaste, Senhor, o evangelho do reino. Senhor, o reino dos céus no coração dos homens. E para que isso se viabilize de uma forma total, temos que priorizar esse reino. Porque tu vens buscar um povo que está priorizando a te servir com fidelidade. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, te apresentamos os nossos familiares, te apresentamos o teu povo na terra, te apresentamos esta nação, o presidente da república, todo o teu povo, Senhor, na terra. Pai querido, aqueles que estão carentes de ti agora, esperando de ti uma resposta. Tu és o Deus que faz. No teu nome, Deus, ajuda-nos para estarmos conscientizados da resposta que tu deste para aquele moço. Que nós possamos nos conscientizar que sempre nos falta algo mais de nos aproximarmos de ti e termos uma intimidade real contigo. Pai querido, no teu nome, nós te louvamos, para a honra e para a glória do teu nome. Amém.